Oi, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei a hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo. Eu sou o Paulo Rosa, estagiário da disciplina Química Medicinal, e vou falar um pouco com vocês sobre o capítulo 4 do nosso livro de referência para a disciplina, que vem com o tema Planejamento Racional baseado no mecanismo de ação, fármacos inteligentes. Nele, a gente vai ver abordagens mais, digamos assim, modernas para se desenvolver um fármaco, onde já sabemos que inicialmente o processo de desenvolvimento de um novo medicamento, de um novo fármaco, ele passa por um processo empírico, ou seja, você simplesmente ter uma doença, você realizará testes com plantas medicinais ou substâncias até encontrar algo que seja útil para a terapêutica dessa doença. Aí esse produto ele pode ser lançado no mercado. Na época, alguns séculos e décadas atrás, não tínhamos tanto conhecimento como temos hoje, como, por exemplo, a biologia molecular, a genética, a fisiopatologia de algumas doenças. Então, era meio que aquela tentativa e erro. Então, obviamente, as plantas medicinais naquela época elas foram muito úteis, bastante na terapêutica daquela época, né, como eu acabei de falar. Só que como nas épocas passadas, há décadas atrás, não tínhamos tantos recursos tecnológicos, atualmente busca-se conhecer mais, né, sobre essa terapêutica. Com o avanço, né, obviamente, a gente vai conseguindo conhecer mais sobre a fisiopatologia de diversas doenças. A gente vai conhecendo mais sobre o que não se conhecia há décadas atrás. É óbvio que existe, né, ainda muitas doenças que a gente não tem aquela fisiopatologia totalmente elucidada, como o Covid, né, que é algo novo, que é um mistério atualmente, apesar de diversas pesquisas bem avançadas, a gente não consegue ainda elucidar todas as doenças que atualmente existem. Porém, temos alguns indícios, né, que em alguns alvos não muito bem analisados, mas a tendência é que a cada dia a gente disponha de mais informações do processo fisiopatológicos, não só da Covid, mas de diversas outras doenças, em que, ao passar com essas informações, a gente possa utilizá-las para planejar o medicamento, planejar um fármaco, né, inteligente, com bastante seletividade, seguro e eficaz para tais doenças. Então, existem diversas estratégias modernas atualmente disponíveis para o desenvolvimento de novos fármacos. Então, muitas vezes, a abordagem fisiológica ela é a mais utilizada. Ou seja, é baseado no mecanismo de ação farmacológico pretendido. Inicialmente, você precisa ter uma doença onde você sinta o desejo de desenvolver um medicamento, um fármaco. Então, você precisa conhecer o processo fisiopatológico dessa doença. Ou se for um micro-organismo, um patógeno, você precisa conhecer bem o patógeno. Como hoje estamos vendo o que acontece com o Covid, né, que é um sequenciamento genético do vírus, o mecanismo de ação. Então, é importante se conhecer, conhecer a doença, conhecer sobre as enzimas, como elas se aplicam, onde existe essa enzima. Então, conhecer o micro-organismo, o patógeno, o que você pretende explorar, né, combater. Então, é a mesma coisa da doença. Você precisa conhecer o endógeno e saber quais os processos bioquímicos ali envolvidos na fisiopatologia, como, por exemplo, a hipertensão.
que precisamos saber quais são os fatores que podem levar ao aumento dessa pressão arterial, fatores reumáticos, fatores de receptores envolvidos. Então, é basicamente isso. Espero que vocês estejam entendendo. Então, uma vez conhecido a fisiopatologia dessa doença, você vai eleger um alvo terapêutico. Então, existe alguma enzima que desencadeia esse processo fisiopatológico, uma enzima que a gente possa inibir ou que a gente possa ativar através de uma enzima, que ela possa ter uma consequência na fisiopatologia dessa doença, ou então um receptor que exista ali, que uma vez ativado, ele é ou inibido, a gente consegue um resultado esperado? É basicamente isso. Baseado nisso, a gente elege um alvo terapêutico. É um micro-organismo? É um patógeno? É um parasita? Enfim, a gente vai precisar conhecer bem o nosso inimigo, digamos assim. No geral, você vai ter que precisar saber tudo. Como ele se replica, como se alimenta, como se alimenta e assim sucessivamente. Precisamos conhecer por completo o que precisamos para escolher um alvo. E então, depois disso, a gente escolhe uma estratégia, né, para combater esse inimigo. Então, a busca por uma proteína, alguma molécula ativa nesse alvo, a gente precisa conseguir encontrar, né, um medicamento, um antiviral, alguma coisa bem seletiva para que a gente acerte em cheio e consiga combater. Já que na eleição do alvo, né, do alvo terapêutico, esse alvo ele vai ser uma biomacromolécula, que normalmente pode ser uma enzima, um receptor, ou você pode ter aí outros alvos, como por exemplo uma membrana, quando a gente vai estudar os antibióticos, onde alguns acabam interferindo na construção da membrana celular. Enfim, você pode eleger aonde você vai acertar, digamos assim, onde eu preciso acertar para que eu consiga ter aquele efeito, né? Causar um efeito benéfico. E aí você conclui, vou usar uma enzima, vou usar um receptor. No caso das enzimas, a gente pode citar como exemplo a enzima conversora de angiotensina, já que ela é uma chave na questão do processo da hipertensão. E aí já no caso dos receptores, né, se for um receptor, então um exemplo de alguns receptores são os ansiolíticos principais, que interagem com o receptor GABA, aí onde diversos tipos de receptores que são acoplados a canais iônicos, como já falado, o GABA. Também há os receptores da proteína G, onde eles desencadeiam efeitos celulares, entre diversos outros receptores também. O que vale ressaltar é que é muito comum que o nosso alvo, né, ele seja um receptor. Então, por isso, é preciso investigar a minha doença, meu processo fisiopatológico. Como um exemplo disso, o Alzheimer, né, onde existem hipóteses do processo fisiopatológico, já que a gente ainda não tem elucidado completamente o mecanismo fisiopatológico. Porém, acredita-se que na Alzheimer, né, você tenha uma redução da acetilcolina nas sinapses nervosas. Então, essa redução na concentração
nosso livro de referência, na página 175, há um gráfico, né, com o tópico lá de desenho molecular de composto protótipo. Aqui eu vou exemplificar para vocês um alvo conhecido, uma doença conhecida. Então, isso já ajuda muito a gente, porque a gente tem que fazer uma busca virtual, né, de moléculas. Então, já que a gente conhece o alvo, a gente já sabe qual é a enzima inibidora, entre todos aqueles outros fatores, o próximo passo é, então, buscar a estrutura tridimensional, que é a imagem 3D, né? Então, uma vez que você tem esse alvo, tem a estrutura 3D, você tem a sequência de aminoácidos, que normalmente são os polipeptídeos. Se você tiver tudo, né? As sequências de base nitrogenagem, então você pode tentar a modelagem, né? A modelagem, que é então a estrutura molecular. Tá. Tem o meu alvo molecular, tem a estrutura tridimensional. Ótimo. Então, eu vou ter que ver agora o sítio de interação. Qual é o sítio de interação? Qual é o agonista dessa macromolécula ou antagonista? A gente tem que ter cuidado também com o sítio alostérico, né? Já que ele se liga com algumas enzimas e acaba atuando não necessariamente no sítio ativo da enzima, mas no sítio alotérico, o que muda a conformação dessa proteína e acaba mudando a função. Então, temos que ter cuidado com isso. Então, se na minha estratégia eu procuro estabelecer uma inibição deste alvo, eu vou ter que desenhar um antagonista. Caso contrário, se eu quero, então, desenhar um ativador, teremos que desenhar um agonista. E aí, como isso tem que ser feito? Isso vai ser feito naquele modelo bem antiguinho que fala no começo do nosso capítulo, o modelo chave-fechadura. Então, o segundo passo é a complementariedade molecular, que aí você vai ver se encaixa corretamente, qual o tipo de ativador, inibidor você quer. E então, através disso, você vai ver se terá interações reversíveis ou irreversíveis. Em que o mais aconselhável, né, o que a gente prefere dentro de uma pesquisa de um novo fármaco, é que essa interação ela possa ser reversível, né? Que ela entre no organismo, que ela interaja com o alvo, mas que seja por um tempo limitado, porque se ela não se desligar, você pode ter efeitos colaterais além dos esperados. Então, o interessante é que o fármaco entre no organismo, faça a sua ação e pronto, acabou. Sai de cena, seja excretado, vai embora. Ah, Paulo, então tu quer dizer que eu não posso ter interações irreversíveis? Claro que sim, você pode. Um exemplo disso é um micro-organismo. Quando a gente está com um micro-organismo indesejado no organismo, você pretende eliminar aquele micro-organismo. Então, é aconselhável, né, é plausível que seja uma interação irreversível. Que ele se ligue ao alvo e que ele bloqueie completamente para que a gente consiga ter uma eliminação completa daquele micro-organismo do nosso organismo. Então, depois de estabelecido a complementariedade molecular, em que você estabelece as interações reversíveis ou irreversíveis, a gente pode, então, desenhar um novo ligante, em que, obviamente, esse novo ligante ele precisa ter uma boa disponibilidade e ter também, detalhadamente, a farmacocinética dentro do organismo.